Yeshua HaMashiach, o Salvador, Príncipe dos Príncipes. Sim, Yud-He, o Rei, Yahweh, Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Deus. Veja, o Anticristo, o sabotador, príncipe da destruição e filho da perdição, eu o chamo de Anticristo, porque ele é contra mim, e contra Cristo meu filho. Será um astuto sabotador, e intervirá contra os meus trabalhos de salvação, e dos trabalhos de boas obras das nações a favor de mim, mas intervirei poderosamente através de meus servos, e o desmascararei. Ele recebe de mim o rótulo de Anticristo, porque ele é contra meus princípios, antes de ser contra mim, é contra Cristo. Seu princípio será na promoção de toda a destruição que diz respeito a mim. É filho da perdição, porque ele será contra minha salvação. Então, por ter se tornado o príncipe do mundo contra a salvação, será príncipe da destruição. Seu nome é perdição e destruição, o fim. O falso profeta, seu rótulo e seu próprio nome também carrega destruição e fim. E nele está toda a astúcia da serpente. Sua imagem é como espírito da destruição. Seu espelho, sua característica na personalidade do espírito é a fera das serpentes. Todo engano. Eles já estão na terra, em breve se ajuntarão, serão reconhecidos por todos, por causa de suas astúcias e maldades. O espírito da destruição, lá vem, bem de longe, preparando seus caminhos. Os malignos astutos, escolhidos das forças das trevas, eles já foram lançados sobre a terra, pelo espírito da destruição, com toda a sua astúcia, pois o mesmo já está aguardando minha deliberação. Em breve se revelarão. Assim é a natureza deste espírito, o oculto, mais sombrio e camuflador, para aqueles que façam testemunhar, é aparente, e a consumação de toda a destruição virá do dragão, o total sentido da destruição, mas em breve os que ascenderão do abismo, descerão ou mesmo, o mais profundo poço, serão lançados no lago de fogo eterno. Estas são as minhas palavras, eu sou o Deus Altíssimo, Yahweh, a máquina de destruição do Anticristo, governará o mundo, com mãos de ferro, assim digo, porque ele agirá como uma máquina de destruição contra tudo que provém de mim. Ele dominará toda a tecnologia cívica e militar do mundo, e usará todo o poder da ciência do homem para o mal. E a força que ele adquirirá através da besta, da imortalidade, fará com que ele pareça ter uma estrutura óssea como metal indestrutível. Assim o fará mais poderoso do mundo. Ele se rotulará como um deus homem. O planeta Terra se tornará um ambiente totalmente hostil e insustentável, pela tamanha maldade destes ungidos malignos da besta, pela tamanha destruição que promoverão, tamanha quantidade de pragas, pestes, lixos tóxicos e radioativos lançados na atmosfera da Terra por estes homens e seus seguidores aliados, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Eles farão da Terra um ambiente infértil e improdutível. A fauna animal de todas as espécies e raças extinguirão sobre a Terra, e os homens que permanecerem protegidos pela minha glória sobreviverão até o tempo determinado. Por isso, busquem a mim desde agora, porque não viram o que ainda virá através das mãos dos vilões mais malignos de toda a história da humanidade, os mais malignos dentre todas as gerações da Terra. Portanto, faço agora que este meu servo ilustre conforme eu lhe mostrei, para todos que entendam que não o enviei para brincar de meu servo, mas de lhes transmitir todas as minhas verdades, mesmo que sejam espantosas e tenebrosas, devem ser passadas para o meu povo, para que antes caiam na realidade e busquem de mim a minha proteção, a proteção do revestimento da glória do meu espírito. Caso contrário, perecerão ao meio da destruição brutal, causada pelas mãos dos homens. Meu servo viu todas estas coisas, eu mesmo o fiz ouvir e enxergar. Está diante de todos estes eventos que lhe mostro, mesmo lá, neste lugar de destruição. A ele
fiz ver, ouvir e assentir, e guardar consigo todas estas coisas, todas estas informações que eu dei, para que agora entendam que eu estou novamente no meio de meu povo, porque os meus inimigos já se levantaram. Estas são as verdades mais horripilantes da história da humanidade, nunca vista e ouvida, mas lhes informo com detalhes, para que não fiquem despreparados, porque eu não deveria alertá-los do que haverá de vir. Sou eu um Deus que é omisso sobre a segurança de meu povo, ou não sou eu um Deus de prevenção e segurança de meu povo fiel? Não creiam em todo espírito que se põe em posição a mim, ponham à prova, a saber se realmente são dos meus. Foquem-se no meu espírito, por meio de jejum e oração, e receberão a minha resposta em forma de testificação. É assim que devem provar um espírito nestes últimos dias, de nenhuma outra maneira, porque todos expressarão verdades, mas nem todos provêm de mim. São provenientes das astúcias e ciladas de Satanás, pois os inimigos não virão até meu povo com mentiras evidentes, pois se viessem assim, quem os seguiriam? Satanás usará a verdade mais absoluta para enganá-los, os inimigos usarão fontes de minhas palavras, Satanás fará seus ungidos usarem minhas verdades como isca. Então, pescarão a muitos. Virão com palavras convincentes usando verdades, mas na realidade não é o que estará em seus corações, e enganarão a muitos. Serão mensagens de falsa compaixão e amparo que surgirão através deles. Se os reis e governantes das nações estivessem realmente preocupados com a preservação do mundo e o bem da humanidade, não investiriam em poderio bélico nuclear. Contudo, muitos dirão: criamos para a defesa de nossa nação, mas será mesmo que não sabem o poder de alcance e destruição em massa que elas causam. Em defesa se destrói ou preserva-se. Se eu, porventura, lhes dissessem: desativem e destruam todo o poderio bélico das nações e lancem-nos fora à ferrugem, quais das nações fariam o mesmo, obedecendo? Quem de vós confiaria no homem, através dos quais garantissem verdadeiramente terem cumprido o meu pedido? Quais das nações cumpririam o meu pedido de clemência? Pois eu mesmo digo quais serão as suas respostas. Diriam as nações: se desativássemos os nossos poderios bélicos nucleares, certamente as outras nações rivais não desativariam, porque não temem a Deus, e deixariam-nos vulneráveis aos nossos inimigos, pois, certamente, pensaram bem. E é por isso que o dia virá como está escrito: o dia mau se cumprirá quando subir no poder o homem mais maligno da história da humanidade. Ele tomará todo o poderio bélico das nações do mundo. Todo tipo de terror se instalará, para que se cumpram as minhas escrituras por causa da arrogância e ignorância dos homens. Ninguém escapará, nenhuma nação permanecerá na integridade, e não ficará pedra sobre pedra neste lugar. Se acaso, meus servos autênticos são chamados de falsos, porque transmitem meus testemunhos que receberam, vivem e pregam a verdade. Então, do que devem ser chamados aqueles que transmitem falsos testemunhos? Não vivem a verdade e não pregam, mas se camuflam nelas, pregam as mentiras e as heresias, e estão impregnados neste sistema maligno da besta. Nos altares e nos púlpitos, suas mãos andam cheias dos sinais malignos, sinais do reino deste mundo, pactuados às forças ocultas das trevas. Seus ministérios são cheios de práticas de ocultismo, distorcendo as minhas verdades, pois meias verdades não são verdades, mas meias mentiras. Estas sim, são completas mentiras. Mesmo que preguem a verdade, e no fim delas camufle, ao meio de uma só mentira, é um mentiroso, hipócrita e astuto. Na personalidade da serpente, é pela hipocrisia de muitos que não declaram reconhecidas as minhas palavras. Viver no erro, para muitos é bem mais confortável que viver na verdade. Por causa da apostasia cairão na operação de engano do dragão, e serão perseguidos e mortos pelas mãos dos meus inimigos, porque antes pregaram a mentira e blasfemaram contra meu espírito, e agora deverão pagar verazmente, conforme minha justiça. Eu vos entregarei nas mãos do anticristo e do falso profeta, para serem mortos e destruídos, caso não se arrependerem, pois a isso eu permitirei, mesmo que muitos digam: saberei distinguir os inimigos do Senhor e não tropeçarei. Mas em verdade digo que tropeçarão e cairão, porque eu mesmo, o Senhor Todo-Poderoso, farei o seu tropeço. Lhes farei tropeçar, eu causarei sua própria queda, por causa das almas que fizeram, e ainda fazem, lançar para as trevas ao meio de suas mentiras, e na justiça pela causa delas, que na minha misericórdia foram resgatadas de lá. É árdua tarefa,
Farei justiça em prol delas, porque não mereciam as trevas, mas foram induzidos ao erro, inconscientemente, pelos seus maus líderes religiosos corrompidos, ligados aos sistemas deste mundo. Mas serão punidos severamente por causarem um engano ao meio de minhas puras palavras, por causarem toda esta terrível e condenadora blasfêmia sobre os ouvidos dos meus inocentes. Eu punirei estes maliciosos, quais se propuseram enganarem até mesmo meus escolhidos, pelas tamanhas façanhas e astúcias praticadas e expressadas de suas bocas, em companhia de todos os espíritos malignos do engano, sobre esta causa. Assim será feito. Se acaso desde agora não se arrependerem, serão punidos severamente. Muitos púlpitos estão manifestos de doutrinas de demônios, e o falso profeta, que vem a desencaminhar as nações, com seus falsos sinais, falsos milagres e falsos prodígios às vistas dos homens. Este é o maior falso profeta, dentre todas as gerações da terra, e o mais astuto e maligno de toda a história, ó nação de Israel. Foi porque antes, nos tempos antigos, não aceitaram meus profetas e não reconheceram, rejeitaram e mataram o seu Salvador, que agora darão crédito e seguirão a falsos homens que se dizem enviados por mim, com falsas palavras cheias de façanhas. Ó povo de Israel, eu permitirei sobrevir entre ti o engano, para que enfim, creias em minhas ações da salvação. E eu lhes pergunto: quais religiões possuem domínio sobre mim? Algumas delas, um dia já provei, já que todas são corrompidas e insanas, eu reprovo a todas, e esmago a cada uma delas com pisadas solas de meus pés, pois ocultaram as minhas verdades e mantiveram escondidas por milênios, para que suas vergonhas não sejam expostas. A isso, virá sobre esta nação a operação do engano, até que sobrevenha a toda a terra os milagres e maravilhas da besta, os quais desencaminharão toda a terra, no objetivo qual toda a terra siga, e se maravilhe. Por causa dela, em troca de muitos seguirem a besta, que ainda mais crescerá, se instalará a assolação total sobre o mundo. É porque uma geração pecadora, incrédula, corrompida, apostata e adúltera buscam sinais, maravilhas e milagres. É que perecerão por causa destas coisas. Não sabem que antes de qualquer intervenção minha, deveriam apresentar-se puros e justos diante de mim. Acharia mesmo que eu interviria com minhas maravilhas sem antes passarem pelo fogo. Nunca lançaria minha glória em tempo de julgamento, pois ainda não são merecedores. Minhas leis não foram banidas. Não há graça sem que antes na causa dela não se primiciem as leis, e nem leis que venham sem proporcionar a graça. A lei existe para os que andam nos maus caminhos se endireitem, ou por ela sejam sentenciados, mas para aqueles que andam no caminho da lei sejam por mim agraciados, porque sou o Rei Eterno, dono da lei e da graça. A graça não será permanente, sem que antes sejam lapidados na lei. Aqueles que rejeitarem as minhas leis, abomináveis tornarão as suas orações dia após dia, diante de mim. Por muitos se desprenderem da lei e buscarem diretamente a graça, cairão nas ciladas de Satanás, tropeçarão em toda forma de engano. Os milagres da ciência confundirão a muitos. Muitos serão manipulados a acreditarem que tais maravilhas vêm de mim, mas virá através da fórmula da fera. A combinação da ciência à crença resultará a unção dos espíritos das trevas. A ciência se misturará à magia das trevas, e dela virá a origem da besta da cura e imortalidade. Pois a fórmula de cura da besta já está sendo testada. Ela se desenvolverá, cada vez mais será aprimorada. Atentem-se, estes milagres não serão os meus milagres que presenciarão, pois minhas maravilhas não virão antes que eu estabeleça as minhas ordens pelos meus servos. Mas antes da minha declaração, presenciarão os milagres da besta sobre sua unção através da ciência do homem, em unção aos espíritos das trevas. Devo alertá-los que de minha parte não haverá milagres em massa, enquanto não houver levantado as minhas testemunhas, e até que antes eu não venha a decretar no tempo a abertura dos céus, nenhum tipo de maravilha em massa da minha parte se consumará. Os meus milagres virão ao surgimento de minhas testemunhas. Portanto, não se enganem, porque nem toda fonte que reluz é da fonte de minha luz. Acautelem-se, povo amado, pois nestas últimas horas, Satanás não terá limites para trapacear e desencaminhar meu povo.
Suas artimanhas serão grandes, e se possível enganar até mesmo meus escolhidos fiéis. Meus pequeninos, alerto-vos que vocês já estão no princípio do grande engano, e aos menores que foram vítimas dos frutos do engano, estou dando-lhes chance aos inocentes a que conheçam as minhas verdades, e dando fim da linha para os mal intencionados, os maldosos. Tirar-lhes-ei o meu sustento, e vereis, quem de vós ainda continuará a pregar as minhas palavras. A partir de agora minhas palavras chegarão acompanhadas de grandes tremores, a que todos saibam que eu sou o Senhor Deus, o mesmo das gerações anteriores, e ando falando novamente, a que todos ouçam, e permaneçam focados às fontes de minhas palavras, e não tropecem no erro, e não caiam no terror de meu juízo. O falso profeta, o chamo de falso porque refere-se àquele que leva uma verdade através de um conteúdo que não corresponde a ele. Apresenta-se como uma falsa identidade, e se autoproclama como meu servo, quando não foi chamado ao cargo como se denomina, ou se intitula. A ele, não deem ouvidos, tal chamado de minha parte não o pertencerá, conforme eu mesmo pronunciar, mesmo que pregue as minhas verdades, não significa que eu o consagrei. Atentem-se, pois como está escrito, está sendo consumado. Satanás se disfarça até mesmo em forma de anjo de luz. O que testifica na diferença. Um profeta falso é um verdadeiro. Se sucede através de meu espírito, é de fato eu tê-lo chamado para mim, enquanto é outro eu não tê-lo chamado. O que diferenciará o falso profeta entre meus enviados nestes últimos dias não se definirá sobre sua forma de pregação, mesmo que, porventura, sejam comparados a pregarem entre mentiras ou verdades, não será o suficiente. Mesmo aqueles que dizem que vieram em meu nome e pregam a verdade, não poderão defini-los como autênticos. Por incrível que pareça, Satanás também pronuncia verdades, mas ele expressa a verdade não para absolvê-los em seus erros ou pecados, mas, quando ele deseja julgá-los, para julgar os homens, ele opera como manobra da verdade, para que os erros dos homens se justifiquem a seu próprio favor, a que se conceda a punição de todo homem, ou apontá-los como merecedores das punições, onde, de fato, ele escarnecerá e regozijará de mim sobre os homens. Satanás usa suas diversas artimanhas, e ainda nestes tempos do fim, lança seus servos, para desviá-los do caminho da verdade. Portanto, não é pela verdade que prega tal profeta que o definirá como verdadeiro. Não o torna passível em dar ouvidos. Nesses últimos dias Satanás vem com novas artimanhas. Ele, sabendo que seu tempo está curto, fará de tudo para arrastar com ele o maior número de almas possível. E mesmo que para ele isso lhe custe dizer as minhas verdades, fará na intenção final de arrastá-los para a destruição. Ele não vem hesitando quanto a esta nova oportunidade do engano, o pecado e a infidelidade por mim sobre os púlpitos fizeram com que se infiltrassem as mentiras nas igrejas misturadas às minhas verdades, tornando os meus fiéis vulneráveis a esta nova tramóia de Satanás. Muitos eu chamei, e me arrependi profundamente, os vomitei da minha boca. Outros muitos, nem mesmo chamei aos púlpitos, mas se infiltraram como ladrões da meia-noite. O que definirá um servo, meu autêntico, é de fato eu tê-lo chamado. As minhas revelações do Apocalipse não se pregam, elas se vivem nestes últimos dias, por testemunho e testificação. E se interpretam somente através de meu espírito de interpretação, naquele que eu depositei em meu espírito, e eu não dei este dom a todos. A interpretação se faz somente quando meus servos estão no meu espírito, somente quando eu mesmo os falo. Somente eu, o Senhor dos Senhores, posso dar a interpretação correta aos meus servos através de meu Espírito Santo. Este é o objetivo real, a enviá-los novamente no meio do meu povo nestes últimos dias. Não se precipitem ao tentar intuir certas coisas sobre este assunto. Muitas coisas ainda haverão de acontecer. Veja, este é o espírito do anticristo. Estas más coisas que vêm ocorrendo nos últimos dias na terra são causadas pelo espírito do anticristo, que já está no mundo. Este espírito vem crescendo, até que o mesmo habite na carne, sobre o homem. Este é o espírito que se levanta contra tudo que é moral, é contra todos os princípios da justiça, e contra todas as minhas leis. O mesmo é espírito da perdição e da destruição, toda a operação das trevas, no engano, e, contudo,
Satanás, sabendo que seu tempo é terminado, não se limitará em suas maldades. Seus planos malignos não cessarão, até que ele consiga consumar sobre a humanidade e sobre toda a terra toda forma de destruição. O espírito do anticristo vem aumentando seu reinado sobre a terra, e ele levantará anticristos até que venha o mais terrível, no maior limite de suas maldades, o último anticristo, qual governará soberanamente o mundo, o destruidor. Saibam que o mais terrível anticristo tomará para si povos, nações, exércitos e reinos, todo o mundo. Ao fim ele reinará sozinho sobre todos. Toda esta geração não passará, antes que presenciem o maior anticristo e o maior falso profeta, juntos agindo no engano, sobre a máxima maldade, com todo o exército do anticristo na terra. Por este motivo, ponho meus servos na terra para alertá-los nestes últimos dias. Mas então, muitos se perguntarão, mas como saberemos que o Senhor realmente chamou um tal servo, ou profeta questionado, se não devo ouvi-lo de sua própria boca a saber? E eu vos responderei, vós mesmos, o meu povo mesmo dirá, o meu espírito vos testificará. E o que diferenciará a quem prega como tal profeta, seja falso ou verdadeiro, são os seus sinais que carregam consigo. Os falsos são homens maus. Buscai saber o que tem em seu coração, e pelos sinais que eles propagam sinalizam secretamente entre si e entre seus segredos ocultos de encenação. Os enganadores vêm segundo o surgimento procedente toda a astúcia de Satanás, todo tipo de truques e toda armação. Ele escarnecerá, zombará de meu povo. Quando o meu povo acordar das ilusões do engano, se lamentarão arduamente em pesares com dores na alma. Mas aqueles que abrirem os olhos, eu vos sustentarei, porque eu sou o Senhor que vos resgatarei dos portões do inferno. Tais algumas pistas a saber, se o espírito que há em tal profeta vem de mim, ou dos espíritos das trevas. Sua voz louva-me, como um bode, rumino de ódio, por dentro. Não se trata de uma desafinação, e sim, uma aberração. Mas se pudessem enxergar as coisas espirituais, é sobre algo assombroso que ocorre espiritualmente. É algo profundo da alma, é uma limitação do espírito das trevas sobre mim. Estes seres das raízes das trevas não possuem o dom de louvor, o dom qual todo ser que vive, selado em mim, foi de mim dado na graça, e todo selado louvará harmoniosamente diante de mim, em meu trono, ao entrar em meu reino. Sim, juntos todos os meus selados em harmonia me louvarão perfeitamente, como os anjos, na entrada de meu reinado. As minhas ovelhas nas suas vozes harmônicas sinfônicas entrarão, mas os bodes nas suas aberrações sinfônicas ficarão de fora. Eis a diferença, aquele que não se enquadra como minha ovelha, este é o bode, que rumina, à meia-noite. Sua aparência é como tal, sua aparência não se espelha sobre mim, nem a meu filho e nem a nada que há nos céus, porque o mesmo não temos visto. São homens malignos, cujas origens, portadores das trevas, entre eles, sinalizam com a cabeça, com os olhos, com os pés, e com as mãos operam sinalizações das trevas. Assim se comunicam para que os seus aliados entendam como acordo permanente, e não se desprendam dele, e não se percam pela permanência na fidelidade. Sinais e prodígios mentirosos o que produzem, falsos milagres, até que o poder da besta sobrevenha completamente sobre eles, e até que os mesmos, em tempo determinado, operem os sinais reais, e até que venham os milagres, não meus, mas da besta, os sinais grandiosos, quais farão desencaminhar as nações, ao fato que fará até mesmo os meus escolhidos e meus povos seguirem, porque antes não deram crédito às minhas palavras de advertência, e tropeçarão. Assim se dará, por causa da grande operação do engano. Não busquem a mim por vias de sinais e milagres, busquem ao meu espírito por fidelidade a mim, e todas as suas necessidades serão supridas. Eu sou o Senhor, vosso Criador. Não se iludam com as maravilhas que verão das mãos dos impostores, porque pelos sinais, maravilha de milagres à parte da besta, é que o meu povo será desencaminhado diante de mim. Parem com este modismo herege, pois faço-lhes saber que não farei milagres em massa. Quanto antes deverei de trazer meus julgamentos, a que venha triunfar a minha justiça aos homens, a todos se apresentarem puros e justos diante de mim. Este é meu alerta, para que não fiquem mal informados, a que posteriormente seus olhos não venham se maravilhar diante o poder da besta, porque em meu tempo de julgamento e justiça, não há com que recebam graça em massa, pois em todos os tempos, a lei é servidão.
E se antes não obedecem, novamente operará sobre vós a correção da lei. Não retornará a operação da graça se antes não buscarem a retidão. Não estão mais no tempo da graça. Estão no tempo de julgamento e justiça. A graça já passou e não souberam aproveitar. Agora venho julgar até que voltem à retidão. E eu concedo a minha poderosa graça nas últimas horas. Ao tempo final, não podem agir como bem quiserem, e esperarem de minhas mãos a graça. Julgamento e justiça eu lhes farei passar. Eu julgarei a todos conforme suas atitudes diante minhas palavras. Por elas serão absolvidos ou condenados. Porque, contudo, nunca houve, nunca há e nunca haverá graça ao meio do pecado, mas após toda uma purificação, não somente de um grupo, mas juntos, abrangendo todos os povos das nações do mundo. Assim será, porque a minha glória não revestirá parcialmente cada povo ou cada lugar, mas revestirá todo o mundo. Portanto, se ouvirem dizer, venham, venham, e não pecam, porque somente aqui tem milagres. A isto digo, não saiam de seus lugares. E não vão, porque não presenciarão meus milagres, mas sim, os milagres da besta. Não achem que ainda estão na minha graça, pois lhes dei apenas uma amostra dela através de meu Cordeiro dos céus, e a permanência da minha graça no meio de todos ainda se fará pelo merecimento, após demonstrarem verdadeira fidelidade a mim, porque ainda andam muito distantes. Então minha graça será definitiva e eterna. Pela graça muitos serão julgados e outros muitos condenados. Para que estejam firmes em minha graça, é preciso que antes estejam firmes em minhas leis, que não foram abolidas. Elas servem para sempre, como assim declarei a meu servo Moisés. A elas deem ouvidos, e as pratiquem em suas vidas. As minhas leis propõem retidão diante de mim, pois mesmo aqueles que pregam as minhas palavras, e que ainda acham que estão debaixo da minha graça, e não estiverem na retidão não serão salvos. Saibam que o pecado não foi liberado e nem extinto pelo triunfo da graça. Assim digo, para aqueles que se dizem entendidos, e ignoram esta verdade com hipocrisia, porque aqueles que não estiverem andando sobre minhas leis, de fato, desviarão do meu caminho. Eu nunca disse que o meu reino viria sobre vós, ao meio das suas transgressões, mas declarei que meu reino viria após se mostrarem obedientes e fiéis a mim até o fim. Quais de vós acham que abolirão as minhas leis e mesmo assim ainda serão salvos? A lei e a graça andam em conjunto sobre minhas vontades. Estão unificadas, debaixo de cláusula pétrea, não mudou e nunca mudará. Aquele que deixar de praticar a lei, mesmo que debaixo da minha graça, dada através de meu Filho, vosso Salvador, não lhes garantirá salvação. Serão no mínimo julgados, no máximo condenados. De outra forma, quem rejeitar a minha graça e praticar a lei não receberá salvação. Ou se rejeitarem a lei e a graça, do mesmo modo serão condenados. Aos que aceitarem as duas, a lei e a graça, se farão verdadeiros merecedores, e serão salvos. Do contrário, os homens se deleitando no mundo, e provocando todos os tipos de repúdio a mim, matando, roubando, adulterando de diversas maneiras, na carne e no espírito, comercializando e distorcendo as minhas palavras, dando falsos testemunhos e falsas pregações da verdade, enganando meu povo com mentiras para obtenção de um bem próprio, o homem se corrompendo dentro e fora da igreja, há falta de amor, e há toda a adoração das riquezas do mundo. Dentro e fora das igrejas o homem servindo e adorando a outros deuses, demônios, as bestas e anticristos. Aqueles que recusarão estas palavras, se aliarão aos inimigos e lutarão contra mim. E, ao meio de toda esta bagunça em desconsideração à lei, convençam a mim do porquê, cada um de vocês, infligindo uma destas leis dos mandamentos e morrendo no pecado nelas, deveriam de ser salvos. Pela graça, então continuará o homem a infligir a lei e não será condenado pelo seu retrocesso. Não há julgamento sem que antes haja o vigor da lei. A lei ainda deve ser cumprida ao meio da graça. Sou Deus misericordioso, mas não injusto e hipócrita. Estas não são palavras de homem, mas são as minhas palavras, do mais altíssimo Rei das leis e da salvação, aquele que tem poder sobre a terra e os céus, Deus. Eu sou Yahweh, o dono da lei e da graça, a lei, a obediência e a salvação. Eis que enviarei diante o impostor as minhas testemunhas, para testemunhar ao povo, contra a pessoa do falso profeta, e ele zombará e dará gargalhadas, escarnecerá de meus servos.
e a mim proferirá palavras de maldição sobre meus servos, pois ainda dirá a própria expressão em meu nome. Mas eu farei que meus servos lancem o meu fogo da ira do meu furor sobre ele, e sua barba profana e demoníaca incendiará, e queimará sua face, e farei que nela haja cicatrizes que lhe traga a deficiência no falar, para que não mais venha pronunciar novamente meu nome claramente em vão, para que não mais profane o meu Espírito Santo. Farei que esta seja para si a punição. Então o homem bode se encherá ainda mais de ódio contra mim, contra meu filho, e também contra meus servos. Seu ódio ainda mais incitará contra mim, pelo dano que eles lhes causarão através de minhas ordens. Veja sua face como ficará desfigurada, até o contorno, onde estava sua profana barba, ficará deformada, muito feio, e ele buscará uma forma de esconder sua face na vergonha de suas cicatrizes. Assim farei, porque com a boca me honrava falsamente, e com a barba me profanava no espírito, e sua cura não será definitiva onde eu lhe tocar, pois a queimadura também será interna. Tomará o estômago, o esôfago, a garganta, língua, sua boca, suas narinas, traqueias, e alvéolos, e pulmões, e também queimarão suas mãos, ao tentar apagar o incêndio do meu furor na sua barba. Pois assim também farei, por causa dos sinais que faz nelas, e nos profanam. Ele também buscará esconder as queimaduras de suas mãos. Meu fogo do meu furor penetrará pela sua boca, narinas e garganta. O meu fogo lhe causará queimadura interna e externa. Qual lesão interna, ele sentirá dores eternamente. E quanto à externa, será visível externamente, qual se estenderá do seu ventre até a face, as raízes de sua barba, nariz e sua boca. Farei-lhe vomitar tudo, que por todo este tempo expressou de mim falsamente, das coisas quais não lhe mandei falar. Farei ele vomitar tudo que mastigou e engoliu amargamente na falsidade sobre mim, e vomitará tudo que expressou falsamente em seu coração e na sua alma sobre mim. E as minhas palavras proferidas por ele sairão de sua boca, como coisas imundas e pegajosas, como rãs gosmentas, para que todos testemunhem suas falsas expressões sobre mim. Este será o meu jugo que virá sobre ele, por achar que eu estaria presenciando tudo, em omissão no silêncio, enquanto ele enganava muitas nações. Por estas coisas, ele pagará muito caro, por todo o tempo de seu fingimento dentre os povos sobre sua pessoa, por diante de mim. Então eu farei vomitar todas as minhas palavras que não lhe foram designadas, e farei que sobre esta ferida causada pelo fogo de meu furor, traga-lhes deficiências dentre as funções de seus órgãos, a que as suas funções, elas jamais voltem a serem perfeitas. E mesmo que essa sua ferida seja curada, farei que as disfunções que elas causarem sejam eternas. Ele vomitará até o dia do fim dos tempos, e por toda a eternidade. Nele tal angústia durará por todo o tempo do meu decreto de tormento, que o meu tormento estabeleça nele durante todo o meu juízo eterno. E farei que a cólera, e a ferida na garganta, e na língua que lançarei sobre o anticristo, no meio do juízo, também sejam seus tormentos eternos. E de suas bocas, suas maldições contra mim, saltarão aos vômitos como rãs. Meu poderoso jugo virá sobre eles, e não escaparão, e ambos não poderão mais blasfemar diante a humanidade, claramente contra mim. Este será o meu julgamento sobre eles, antes do juízo da condenação eterna, julgamento qual os acompanhará por toda a eternidade das trevas. E o temível falso profeta não mais poderá falar claramente como antes pregava falsamente sobre mim, quando desencaminhava as nações. Então ele ruminará como um bode nas trevas. Em sua face surgirá no lugar da barba uma bolsa de queimadura, causada pela lesão da pele que logo será cicatrizada. A marca da queimadura será aparente e permanente, mesmo que tente disfarçá-la com cirurgias estéticas de correção facial. Será aparente, na qual cicatrizará sobre o contorno de sua barba, e sobre sua boca, na qual limitará suas articulações motoras durante suas expressões no falar, que até o primeiro momento, suas expressões faladas serão inaudíveis, indiscrimináveis, indecodificáveis, indistinguíveis, indescritíveis. Sua fala será completamente incompreensível. Esta também representará a grande ferida mortal da besta que eu produzirei, pois as coisas do mundo espiritual não são vistas pelos homens, e as mesmas precisam ser testificadas no mundo físico. No pronto-socorro de atendimento emergencial morrerá o filho da besta, permanecerá morto por 3 dias e ressuscitará pelo poder da besta. O fármaco, que será procurado e achado, lhe será aplicado,
pois o poder que com ele foi criado, da fórmula que será guardada, reservada, sobre este intuito, no mesmo será aplicada, e assim será, porque os filhos da besta não podem morrer, são ungidos pela eternidade das trevas. Pois, de minha parte, assim farei, logo de início no surgimento de minhas duas testemunhas, de minha primeira mão, deixarei o meu recado. No início do surgimento de minhas duas testemunhas, o opositor já sentirá do tamanho de meu poder, em forma de punição, a se passar por meu servo, no qual não designei. Deixarei a ele bem claro, de que quem governa, acima de todos os governos na terra sou eu, somente o Todo-Poderoso. Causarei no falso profeta grande dano, irreversível, e como meu jugo, agirei com juízo, justamente sobre as áreas de seus órgãos em coligações que ele usa para expressar palavras falsamente sobre mim. Mostrarei a ele, e para todo mundo, que as minhas duas testemunhas verdadeiras é que são realmente poderosas. As colocarei diante dele frente a frente, a que seja provado a todos, que elas são as minhas verdadeiras, que elas mesmas são as minhas poderosas testemunhas do fim dos tempos, quais lancei sobre a terra na minha justiça, para que não mais as nações sejam confundidas adorando o falso profeta e a besta. Mas a partir deste momento, aqueles que continuarem seguindo o falso profeta, seguirão conscientes, porque são filhos das trevas e da perdição. E, contudo, o anticristo será seu rei. Usarei as minhas testemunhas, e causarei um dano grandioso, irreversível no falso profeta, mesmo que ele use sua fórmula de cura da besta. Não será o suficiente, assim julgarei, como dano permanente, para que não mais profira palavras do engano. Abrasarei a sua profana barba de adoração do Belzebubi, através das minhas palavras de fogo sobre meu furor, que sairá da boca de meus terríveis e verdadeiros servos, minhas verdadeiras testemunhas, meus profetas, e muito mais que profetas, porque neles depositarei todos os meus dons do Espírito, e, então, o falso profeta nunca mais poderá obter uma barba novamente, não mais me profanará ao uso delas, pois, assim farei, a que sua barba não mais profane contra mim. Eu abrasarei completamente com meu poderoso fogo de minha fúria mortal, este significado satânico que leva debaixo de sua boca. Eu mesmo arrancarei, a que nunca mais faça deixá-la crescer, e farei com que suas pregações não sejam mais perfeitamente compreensíveis, até um momento determinado por mim. Ele loucamente buscará por através da ciência sua própria cura definitiva, e agirá com muita soberba com seus subordinados e mais próximos. Sua ferida externa será tratada com aceleração de reepitelização da pele. Ele de fato encontrará cura, de forma parcial, mas aonde eu lhe toquei não será curado sobre esta terra, e nem mesmo no lagar de fogo eterno, pois para a estrutura e funcionalidade de seus órgãos, sua cura será parcial. Então, pós-ressurreição, até que ele se cure parcialmente, ele buscará outra maneira de chamar a atenção do povo, pois mesmo que ele não possa mais falar claramente, ele não desistirá de promover o povo ao engano. Eu lhe implantarei esta ferida, qual será cicatrizada na sua face, limitando suas mobilidades faciais, a que não mais blasfeme contra o levantar do meu chamado das minhas duas testemunhas, onde minhas verdades deverão de ser absolutas e pregadas sem interrupções de outros espíritos. Nenhum espírito maligno poderá obstruir a pregação das minhas testemunhas e seus testemunhos. Nenhum ser do inferno prosperará contra meus autênticos servos, porque eu mesmo, o Senhor Todo-Poderoso, lhes darei todo o meu poder e autoridade contra as trevas, até que venha o fim. Pois, no princípio do surgimento das minhas testemunhas, todo espírito maligno se calará, e eu trabalharei livremente com minhas testemunhas operando meus testemunhos, enquanto o falso profeta procurará outra forma de arrastar almas com ele, e será com sinais e milagres da besta. Ele continuará arrastando multidões que não pertencem a meu povo. Portanto, povo meu, não se misturem, não se maravilhem, porque com a besta está toda a forma de perdição da alma. A fórmula de cura e da imortalidade da besta arrastará muitos que me rejeitarão. Agora veja estes dois homens juntos. Seus corações são completamente malignos. Novamente os ponho diante de ti, para que testemunhem a todos as suas personalidades. Veja novamente o falso profeta. Ele está diante de você. Não tema, pois eu sou contigo, e nenhum mal lhe sucederá. Devo lhe dizer que ao surgimento de meus servos, ele escarnecerá, zombará e dará gargalhadas diante minhas testemunhas, operando diante deles com toda forma de destruição. Veja, explosões nucleares, que foram causadas mediante ordens dele. Olha à sua volta.
e veja quanta destruição foi causada. Usarão armas químicas, biológicas, radioativas, nucleares, também de hidrogênio, bombas de alto poder de destruição em massa. O ar será contaminado, o solo, os alimentos, o mar e as fontes de água. Sim, filho. Toda a graça deste planeta se converterá em condições insuportáveis de sobrevivência. Veja todas estas formas de destruições, e quanta destruição há neste lugar, foram causadas pelas mãos do falso profeta e do anticristo. Infelizmente, toda esta destruição não se limitará por aqui. Veja, te leva a outros lugares que possa testemunhar a todos a tamanha destruição que estes homens causarão pelo mundo inteiro. Estes homens dirão ao mundo que não foram eles os causadores destas atrocidades. Mentirão em afirmar falsamente que tais destruições foram causadas pelas mãos de seus inimigos. Mas são eles, os inimigos, causadores de todo o mal, os arruinadores de todas as nações. Pois de antemão estou lhes revelando todas estas coisas, para que não sejam por eles iludidos com suas falsas palavras, e não pereçam por neles confiarem. Dirão de boca fora serem amigos dos homens, mas na realidade nos seus corações são inimigos mais mortais da humanidade. Mal-aventurado é o homem que crê na palavra de outro homem, consequentemente, deixando de crer em minhas palavras. Não confie neles, pois eles serão os responsáveis por toda a forma de destruição que virá sobre a terra. Não haverá nenhum lugar que eles passem que não carreguem conflitos, guerras e destruições juntos. Seus domínios de destruições abrangerão todo o mundo. Veja, a maldade do anticristo, estampada na sua face, em seus olhos todo o seu ódio contra tudo que diz respeito a mim. Nele há muito prazer na destruição. Veja, quando eles se juntam nas ações da maldade e dão gargalhadas, e ouça suas gargalhadas malignas, enquanto você observa toda uma destruição causada pelas mãos deles. Estes são os destruidores do fim. Veja, o pânico que eles causarão entre os povos das nações. Eles serão malvados e sanguinários, terão sede e fome de destruição, agirão na muita maldade, com sangue nos olhos. Eles causarão um aterrorizante hecatombe nuclear. Faço-te presenciar, estar neste lugar pessoalmente, através do meu espírito. Faço ver, ouvir, sentir. Todos os seus sentidos estão ativos, experimentando toda esta realidade. Olhe para seu corpo, suas mãos, note quanto sangue há nelas, mesmo estando observando à distância. Veja no seu corpo quantas feridas causadas pelas explosões. Mas não tema, pois o meu arcanjo Rafael lhe dará de beber das minhas águas vivificantes, e mesmo durante estas visões, não morrerá. O relógio do fim se aproxima da meia-noite. Quando estes dois homens se juntarem, o fim virá num piscar de olhos. Quanto ao anticristo, veja novamente, ele é contra tudo que diz respeito a mim, contra mim e contra Cristo meu filho. Ele será como máquina da destruição, o anticristo, o destruidor. Veja sua tropa e todo o seu arsenal de guerra poderoso. Nenhuma nação que se levantará contra ele permanecerá de pé. Ele virá vencendo e tomando os exércitos das nações e seus poderios bélicos, o que mais lhe fortalecerá a cada batalha. Além dele ter um grande poder de persuasão, ele será um grande sabotador e um ótimo estrategista. Seu poder de adivinhação e decifração de enigmas através da besta o fará vitorioso em todas as batalhas. Ele armará sua tropa e batalhará contra os meus santos. Esta será a descrita grande batalha final, na qual eu usarei meus servos, e vencerão pelo sangue do Cordeiro. No final eu os vencerei. Triunfarei sobre o anticristo, o falso profeta, o dragão e a besta. Ele blasfemará meu nome e o nome dos santos, nos ofenderá severamente. Sim, se levantará contra tudo que se refere ao meu espírito, e destruirá, se autoproclamará um Deus homem. A fórmula da imortalidade da besta lhe dará toda esta autoestima, todo este alto prestígio e autoadoração, toda ação ativa de poder, toda exaltação dos espíritos impuros das trevas. Os predestinados malignos já estão sobre a terra. O anticristo, filho da perdição, ainda não assentou em seu trono da destruição, porque, antes, o falso profeta preparará completamente o seu caminho, para que reine, o líder das nações. Ocorrerá muito em breve a exaltação do anticristo, e quando suceder a sua exaltação, ele não reinará por muito tempo, porque eu o destruirei. Sim, eu destruirei o anticristo e o falso profeta, pelo poder das minhas palavras e pelo sopro violento e poderoso que sairá de minha boca, através de meus 7 trovões, minhas 7 vozes poderosas.
Estas são as minhas fiéis palavras. Eu sou o Senhor dos Senhores, o único e todo-poderoso, Deus Altíssimo. Não há outro Deus além de mim. Eu sou o mesmo dos tempos antigos, de todas as gerações e de todos os tempos. Sim, eu sou Yahweh, Yahu ou Yahweh. Sim, o mesmo, o único, todo-poderoso, Altíssimo, Deus. O Senhor dos Exércitos que guiará por nós. Vede como tua mão é poderosa. Follow him. Haneni Adonai Haneni. Viadu Ha'am Hazeh. Ki Ata Adonai Ha'elohim. Sou mais poderoso. Sim, Yeshua. Sim, Yahu.